muito obrigado por terem aceito este convite. É mesmo um tema que eu já queria falar há algum tempo com alguém sobre isto e obrigado por terem aceito estar aqui. Antes de mais, ia-vos pedir para se apresentarem pessoalmente, só para termos aqui um contexto de onde é que vocês vêm, o que é que vocês fazem. Bem ser melhor. Começam as senhoras, se calhar primeiro. As senhoras. Sim, claro. As senhoras, porque eu valho por duas. As várias, sim. O meu nome é Mónica Silva, sou professora do primeiro ciclo e neste momento estou a colaborar com o Poli Portugal na defesa ou na promoção, defesa das pessoas poliamorosas que por aí andam e das não monogamias em geral. Ok. Eu sou o João Eloy, sou funcionário público, trabalho mais em concreto na Câmara de Lisboa. Sou jurista, mas tenho-me especializado mais na área da mediação e da família. Também sou um bocadinho ativista dos direitos LGBT, apesar de eu estar na ponta da sigla, mas enfim, também na ponta da sigla, exatamente, é um bocadinho, é literalmente isso. Mas juntamente com a Mónica também tenho participado em diversas atividades com o pessoal do Poli, pronto, para também ajudar um bocadinho nesta causa e um bocadinho a informar. Também faço parte da Associação Sexualidades, que também me formei com vários amigos, como bem sabes. Sim, e pronto, isso a coisa mais importante da minha vida neste momento é que fui pai há pouco tempo, também parabéns. É uma parte importante da vida, obviamente. E pronto, e é isto. Tenho 49 anos, não sei se é a minha idade, não pensa que não parece, mas tem. Parece, não parece nada. Então, eu gostava de começar por falar sobre esta ideia do poliamor, o que é que vocês, já que defendem o conceito de poliamor, como é que designam esta ideia, ou esta estrutura familiar, esta estrutura afetiva, como é que definem isto? Sabes, eu acho que cada pessoa tem uma ideia na sua cabeça, não é? Que quando se fala de poliamor, cada pessoa tem um conceito na cabeça, mas quer dizer, em concreto, o poliamor tem um bocadinho a ver, em certo sentido, com a honestidade das relações, no sentido em que nós temos relações com diversas pessoas, com o conhecimento de todas as pessoas envolvidas. Pronto, no fundo é isto. Agora, depois, os conceitos que cada pessoa tem na sua cabeça são um bocadinho diferenciados. Eu acho que nesta matéria, pronto, a Mónica, sendo uma das minhas parceiras, pedi que ela viesse também aqui, porque ela é um bocadinho mais mestre nesta coisa dos conceitos. Ela gosta muito Eu gosto muito de palavras. Ela gosta muito de palavras e dos conceitos que são importantes, atenção, são importantes, mas talvez tu queiras dizer um bocadinho. Não monogamia e poliamor são termos chapéu, não é? Portanto, são termos um bocadinho largos. E sim, nestes termos, cada pessoa depois vai vivenciar a coisa de forma diferente. E no poliamor encontramos imensas estruturas, não é? Nós fazemos parte de vários polículos. Temos esta relação, mas o João é uma ponta de um V com a minha meta-amor sendo o amor do meu amor, mas há outras estruturas possíveis, não é? Há tríades, há 4 pessoas juntas, há pessoas que dentro desta estrutura fecham só para aquelas pessoas e há relações mais abertas. Portanto, a variedade é muita e depois o tipo de relacionamentos que se pode ter, as pessoas podem ter uma coisa mais que nós chamamos kitchen table, em que toda a gente se conhece, toda a gente sai, toda a gente conversa, ou podem ser coisas mais paralelas, em que as pessoas da relação não se cruzam, não têm um relacionamento propriamente de amizade ou de seja o que for. Portanto, é muito variável e é muito construído à medida das pessoas que fazem parte dessa estrutura. E como é que
vocês conseguiram entrar nesse modo de vida? Ou seja, a partir daí fomos todos educados da mesma forma, de ter um amor para a vida, não é? Ter uma pessoa. Como é que se desconstruiu essa ideia? Como é que entraram neste universo? A fazer asneira. A nossa história da origem, então. Agora é a origin story. A fazer asneira. Nós aprendemos um bocadinho a fazer asneira. Nós, como disseste bem, nós todos nascemos um bocadinho com uma ideia de que a monogamia é o único modelo relacional, não é? Porque é isso que, no fundo, nos transmitiram, uma ideia um bocadinho cultural, religiosa, hollywoodesca, se quiseres. E, portanto, pelo menos no meu caso, devo admitir que fiz muita asneira durante a vida. Porquê? Porque, sem saber e sem me dar conta, sempre gostava de ter relacionamentos com diversas pessoas. O que aconteceu durante muito tempo, e infelizmente, eu hoje arrependo-me disso, foi que nem sempre fui claro com as pessoas com as quais me relacionava. Mas depois, enfim, um bocadinho fruto da maturidade e depois também fruto de alguma pesquisa que, entretanto, fui fazendo relativamente a este assunto e também alguma aprendizagem que fiz com as pessoas com as quais me fui relacionando, fui percebendo que de facto nós nos podemos relacionar de forma honesta e significativa com quem quisermos e com quantas pessoas desejarmos. Sim, eu estou a perguntar, eu pergunto isto porque muitas vezes surge esta questão, não só em consulta, mas também em pessoas em conversas mais privadas, porque a ideia do poliamor ou das relações não monogâmicas existe em vários lados, não é? Portanto, não é só em nós. Nós podemos ter essa ideia, podemos formular esse pensamento de, ok, eu vou ser honesto com a pessoa, vou querer ter várias relações e vou tentar ser o mais aberto possível, mas depois temos do outro lado outro tipo também de perspectiva que pode também ser mais conservador, que era aquilo que estavas a dizer, Mónica, de algumas pessoas podem fechar esse círculo, não é? Porque não querem estar com mais ninguém, outras pessoas conseguem abrir, e essa negociação, ou pelo menos essa honestidade de dizer o que é que sentimos, o que é que queremos, o que é que não queremos, é que é a parte mais difícil, e por isso acredito que possa haver muitos erros, porque às vezes nem sequer sabemos muito bem o que é que queremos, não é? E do outro lado também pode haver exigências de não, eu quero estar só contigo, ou não quero que estejas com mais ninguém, e por isso esta negociação é constante, ou perceberam que chegou um momento na vossa vida que disseram não, eu vou para sempre querer estar com outras pessoas, vou para sempre querer ter esta abertura. Como é que funcionou? Eu acho que aí é um bocadinho diferente, porque nós, se olharmos à nossa volta, pode haver pessoas que são fundamentalmente poliamorosas, que é identitário. No meu caso, e no caso do João também, é identitário. Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. O que não quer dizer que não haja mudanças na vida, mas já lá vamos. Certo. Há outras pessoas que entram num relacionamento poliamoroso e que são capazes de ter relacionamentos poliamorosos ou relacionamentos monogâmicos, e para eles estarão felizes em qualquer das situações. E há pessoas que só vão estar bem se estiverem num relacionamento monogâmico. E está tudo certo. E depois tem a ver com compatibilidades, não é? E com negociação. Se eu gosto muito de praia e de nadar, e vou estar com uma pessoa que só gosta do deserto, se calhar vai haver problemas. Pois. Então, se eu me for relacionar com alguém que só quer ser monogâmico e que só pode ser feliz assim, nenhum de nós vai estar bem, não é? Sim. Por muitas ciências que se pensam. Eu acho isso muito importante, porque aquilo que eu mais costumo ver, e hoje em dia está muito na moda esta ideia de que a poligamia ou o poliamor ou as relações não monogâmicas vão no sentido de ser anti-monogamia, da monogamia ser capitalista e ser constrangedor e ser opressivo e não sei o quê. E eu quis convidar-vos exatamente porque eu sinto que há uma possibilidade, ou há uma abertura pelo menos para que haja essa possibilidade, para que essa possibilidade possa existir. Ou seja, tanto pode haver monogamia na poligamia, ou seja, alguma pessoa pode querer estar só com aquela pessoa e a outra estar com outras, não é? Tu estavas a dizer, de alguém que... É monopólio, sim. Exato, é um monopólio. A palavra é G, monopólio. Mas
nestas estruturas ou nestas constelações relacionais, digamos assim, de haver essa ponta que só quer estar com esta pessoa, apesar desta pessoa poder estar com outras pessoas, não é? E então vocês não veem isso como um anti-nada, é mesmo só mais uma possibilidade. Eu só sou anti-monogamia compulsória, isto é, em termos do princípio que eu conheço-te, gostamos um do outro, saímos 3 vezes e eu agora já não posso estar com mais ninguém porque tu és meu dono. Isso é que não. Sim, okay? sim. E vice-versa, não tem a ver com género. Isso é monogamia compulsória. A maior parte das pessoas, a maior parte de nós, quantas vezes entramos em relacionamentos e não discutimos nada, certo? Como é que vamos fazer? O que é que pensamos? Como é que vemos esta relação? Estas coisas não se falam. Portanto, eu sou tendencialmente anarquia relacional, tendo mais para a anarquia relacional. Então isso quer dizer que todos os relacionamentos têm que ser negociados com as partes envolvidas. Quando eu explicar bem isso da anarquia relacional, porque sim, o nome parece... Para quem, não, isso é importante. O nome também é. O nome anarquia está ligado à anarquia. Sim, está. Não sabem o que é anarquia. Pois, exato, mas se calhar convém explicar um bocadinho, porque senão as pessoas dão uma conotação muito negativa. Sim. Simplesmente por não conhecerem, portanto, pensam que isto é. A anarquia relacional tem um manifesto brevíssimo e que dá perfeitamente para ler, mas assim, em traços gerais, não coloca nenhum relacionamento acima do outro. Isto porque, por exemplo, na nossa sociedade, os relacionamentos, os casamentos, os relacionamentos afetivos ou sexuais estão acima de todos os outros. Portanto, o namorado, a namorada, o marido ou a mulher vale mais do que tudo e mais alguma coisa. E não tem que ser necessariamente assim. Nós podemos ter um relacionamento com uma amiga de há 20 anos e essa pessoa ser mais significativa na nossa vida do que os amantes que temos ou deixamos de ter ou os namorados, certo? Neste sentido, não haver uma obrigatoriedade social que mande naquilo que nós queremos para nós. Então é costurar os nossos relacionamentos tais como os queremos, com toda a gente a concordar, não é? E a saber o que é que é. Eu acho que a principal ideia é um bocadinho aquela que te disse ao início, quer dizer, é uma ideia um bocadinho de honestidade, não é? Quer dizer, é claro que as pessoas poliamorosas tiveram de chegar a uma conclusão na sua vida, é que o amor não é como um balde cheio de água que nós despejamos e de repente desapareceu, não, ele multiplica-se, o amor não se acaba porque nós gostamos de uma pessoa. Isso é até uma ideia, hoje em dia pensando nisso, é até um bocadinho infantil. Mas pensamos, se eu gosto de uma pessoa agora já não posso gostar de outras. Não é assim, pronto, não é assim. Mas nós não temos, eu acho que as pessoas que estão consciencializadas sobre esta ideia não tentam impor nenhuma ideia relativamente à poliamoria ou à monogamia. Portanto, nós podemos aceitar a monogamia. Cada pessoa sabe de si, sabe se realmente se sente bem só com uma pessoa e se isso é suficiente na vida dela. Quem somos nós para dizer isto ou aquilo? Portanto, pois todas as pessoas aceitam, não é? Sim, eu ia dizer em relação a isso, que é uma coisa que acontece muito, e estavas a falar sobre a monogamia compulsiva ou impositiva. Hoje em dia também existe a ideia da não monogamia impositiva, ou seja, eu quero estar com outras pessoas, logo tu tens que aceitar que eu esteja. Esta ideia de que nós temos que ser honestos. Diz isso? Ficámos aqui contigo um bocadinho congelado, mas já. O que eu estava a dizer é que também existe hoje em dia muito esta ideia da não monogamia compulsória, ou seja, pessoas que querem estar com outras pessoas, mesmo quando o parceiro ou o parceiro não quer. E o que eu acho que faz falta e que isto ajuda um bocado, estas conversas ajudam um bocado a desbloquear, é a necessidade de conversar, de comunicar, de ser honesto, porque essa aqui é a parte mais difícil. Eu quando perguntei a origem da criação do vosso conceito na vossa cabeça, era um bocado nesta busca de também mostrar às pessoas que nós vamos construindo as nossas possibilidades, os nossos universos, as nossas vontades, através também da comunicação com o outro, e encontrar alguém com quem nós possamos comunicar é muito mais valioso do que só alguém que nós gostamos ou que nós admiramos ou que só nos dá prazer. E isso eu acho que é muito importante,
evidenciar, é a parte de estar com alguém que nos compreende, pelo menos, pode não aceitar, mas que tenta compreender. Concordo? E outra coisa que eu também acho importante é nós percebermos que não somos estáticos, que vamos evoluindo, certo. Não é? E vamos evoluindo para cima, para baixo, para os lados e para as, não é? Então, sim. Eu tive fases na vida em que tinha um relacionamento aberto, houve outras fases em que eu e um companheiro meu tínhamos um relacionamento como um casal, e depois conheci o pai dos meus filhos e tive em monogamia durante 8 anos e abrimos nos 2 últimos e depois outra coisa, não é? Então as coisas vão mudando, vamos sentindo as coisas de forma diferente, a vida vai se alterando. E termos esta possibilidade de sermos várias coisas, de não ficarmos estáticos e presos numa imagem de nós. Isso é muito importante, isso é muito bom de estar a dizer isso, sim. Estão aqui a perguntar como é que é a questão do ciúme, como é que vocês resolveram essa questão? Essa é uma pergunta, é impossível falar de poliamor sem vir a pergunta do ciúme. A minha pergunta é outra, como é que na monogamia se lida com o ciúme? Porque eu pelo menos, o maior caso de ciúmes que eu tive foi com o pai dos meus filhos em monogamia. O desgraçado foi um horror, coitado do moço que não fazia mal nenhum a uma mosca, não é? E a minha cabeça é que estava ali a funcionar. E foi em monogamia, nunca foi em poliamor. Mas a questão é, reparem, porquê é que as pessoas querem estar em monogamia? Porquê é que as pessoas têm ciúmes? A esmagadora maioria das pessoas acha que se tiverem monogamia consegue ter segurança no seu relacionamento. E o problema é exatamente esse, é que as pessoas acham que eu tenho um relacionamento monogâmico e isto é que me dá segurança. Se eu tivesse um relacionamento poli, eu não iria ter segurança. E está absolutamente longe da verdade, é exatamente ao contrário. Porquê? Porque as pessoas poli não metem em causa os seus relacionamentos. Eu dou um exemplo muito prático. Claro, mas isso como qualquer outro relacionamento. Mas isso tem a ver com o relacionamento diretamente, quer dizer, o que nós não fazemos, se formos honestos, é, por exemplo, eu tenho um relacionamento com a Mónica, eu não vou colocar o meu relacionamento com a Mónica em causa por causa de outro relacionamento. Sim, pode ser por outras razões, não por causa disso. Pronto, e às vezes eu acho muito engraçado esta ideia quando nós conhecemos alguém e somos honestos e abrimos logo e dizemos às pessoas, olha, atenção que eu relaciono-me desta maneira, as pessoas às vezes ficam um bocado surpreendidas, porque pensam, as pessoas poli se calhar andam por aí e não ligam nenhum aos relacionamentos. Mas é exatamente ao contrário, nós ligamos muito aos relacionamentos, nós gostamos muito de ter os nossos relacionamentos e prezamos as pessoas com as quais nos relacionamos, mas não colocamos em causa os nossos relacionamentos, quer dizer, na nossa cabeça, aquela velha história do marido ou da mulher, não é? Que de repente tem um amante e que deixa o marido ou a mulher porque arranja um amante. Ou porque se apaixonou. Quer dizer, na nossa concepção é um bocadinho ridículo, é um bocadinho até infantil, quer dizer, porque o amor não se acaba, não é porque nós gostamos de uma pessoa que vamos deixar de gostar da outra. Se bem que sim, claro que quando nós estamos num relacionamento com alguém e ou nós ou outra pessoa entram num novo relacionamento, se apaixona ou entra na energia de nova relação, isso vai mudar, não é? Vai mudar o relacionamento ou os relacionamentos, vai mudar as estruturas e lá, mais uma vez, temos que sentar, conversar, dizer, olha... Mas normalmente o que muda, mas em concreto, normalmente o que muda, porque, quer dizer, há aqui uma coisa que é incontornável. Nós podemos amar 1000 pessoas e, portanto, o amor é infinito. O que não é infinito é o tempo. O tempo não é infinito. Ou seja, se eventualmente, eu estou com a Mónica de repente tem um relacionamento novo, começa entusiasmada com esse relacionamento e quer estar com outra pessoa e está ali muito tempo com ela, obviamente que ela vai passar mais tempo com essa pessoa. Mas todos nós sabemos como isso é, todos nós já passámos por isso, sabemos que é assim uma curvazinha que vai para cima e depois a coisa entra mais num registro de normalidade. Não é? Mas podemos falar de outro caso, por exemplo, o João agora tem um novo relacionamento, que é com o seu filho.
que é prioritário, não é? Sim, pronto, eu tenho Não tem que ser necessariamente um relacionamento afetivo ou sexual, neste caso é o filho, que vai ocupar muito mais tempo do que qualquer amante alguma vez ocuparia, certo? Então o relacionamento tem que se adaptar a esta nova situação também. Sim, eu acho que quando as pessoas põem a questão do ciúme tem a ver um bocadinho com o medo do abandono, ou com o medo de não serem suficientes, ou com o medo de alguém trazer alguma coisa nova e passar um bocadinho e traz mesmo o interesse, não é? E traz. E portanto, o poliamor, mas repara uma coisa, o poliamor, eu já tive uma das minhas parceiras, quando começámos a falar disto, disse-me uma coisa que eu achei deliciosa, que é, eu até agradeço que tu tenhas mais parceiras. E eu disse, mas agradeço porquê? Não, é porque o facto de tu teres mais parceiras tira-me todo o peso de cima. Porque eu já não penso que tenho de corresponder às tuas necessidades aqui e ali. Todas. Às necessidades todas. E novamente, isto é até uma ideia, aquela ideia hollywoodesca que eu vou ter uma mulher que corresponde a todas as minhas necessidades. Imagina só o peso que isto é. Logo à partida. Mas espera aí, deixa-me só desmontar um bocadinho essa ideia, porque eu vejo essa ideia muito falada, sobretudo no anti-monogamia. E eu não acho que seja essa a ideia que as pessoas têm da monogamia. Não é uma pessoa vai ter tudo aquilo que eu quero. Eu vou abdicar de alguma ideia perfeita de relação para poder estar com uma pessoa que tem mais ou menos aquilo que eu pretendo, percebes? Não há uma ideia de perfeição, porque as pessoas sabem, não são parvas, não é? Não acham que as pessoas vão ser perfeitas para sempre. Mas há uma abnegação, ou seja, vou comprometer a minha ideia de perfeição porque consegui encontrar esta pessoa que é 90% das coisas que eu quero, ou 80%, e portanto eu vou deixar de pensar na pessoa ideal para ter esta pessoa que é quase ideal e que seria muito difícil de eu conseguir encontrar e ter as mesmas vontades que eu e compreender-me e poder falar com ela. Ou seja, há muitas características aqui que eu gosto nesta pessoa e por isso eu vou apostar aqui, não vou estar aqui à procura, porque já foi difícil encontrar uma, eu não sei se vou conseguir encontrar mais e portanto é mais nesse sentido, não é tanto na exigir que a pessoa seja... Na Gênesis isso tem uma ideia um bocadinho religiosa, não é? Nós somos um país evidentemente católico. Não só, é uma questão também um bocado cultural, porque se tu vives uma oportunidade com pouca gente, tu não vais ter muitas possibilidades de encontrar outras pessoas. Pelo menos para muitas pessoas tem ali uma base um bocadinho católica, não é? Porque os católicos, bem, os cristãos, mas os católicos mais em concreto têm uma ideia que é, eu quando me caso com alguém, eu comprometo-me com essa pessoa na totalidade e portanto entrego-me por completo a essa pessoa. Certo. E pronto, é uma ideia religiosa que tem a sua gênese. Sim, mas a questão, mas o que tu estavas a dizer é que achamos ou pensamos ou exigimos que a pessoa seja tudo o que nós queremos. Eu não acho que seja verdade. Eu acho que esse compromisso, sim, existe esse compromisso de estar com alguém, mas é num compromisso de eu não sou perfeito e não sou tudo e a pessoa também não vai ser tudo para mim. Sim. E por isso é que muitas vezes as pessoas vão buscar fora, não é? Deixa-me só dizer isto, que é, para algumas pessoas, essa ideia de estarem só com uma pessoa é relativamente fácil. Porquê? Porque, imagina, se eu sou um homem, eu sou, por exemplo, sou heterossexual, tenho um impulso sexual relativamente normal, não gosto muito de coisas kink, portanto levo uma vida normal. Se eu arranjar uma mulher, razoavelmente aquilo que eu estou a pôr para trás será pouca coisa. Mas vamos imaginar uma outra pessoa, mesmo um homem que já não é heterossexual, mas já é bissexual, pansexual, que já gosta de coisas kink, que gosta de ser dominador, gosta de ser dominado, que gosta de fazer coisas diferenciadas, que gosta de se aventurar, que gosta até de ter muitas amizades, por exemplo. Aquilo que essa pessoa está a dedicar será muito mais. Isso foi algo que me aconteceu. Eu sou, como sabes, eu gosto muito da parte kink, é uma parte muito importante para mim, na minha vivência, na minha sexualidade. Portanto, eu umas vezes gosto de ser dominador, outras vezes gosto de ser dominado. Pronto, gosto de me relacionar com diversas pessoas. Sou uma pessoa, acho eu, relativamente sociável.
E portanto, para mim, se eu tivesse, as vezes em que eu tentei sempre estar só com uma mulher, pronto, é como te disse no início, só deu asneira, porque eu realmente estava a abdicar de tanta coisa que chegava a uma determinada altura eu sentia-me completamente estrafegado. Sim, mas não sentes que pessoas desse género também vão procurar pessoas desse género? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, quando há uma... Assim, o que eu estou a pôr em causa é, quando nós vamos jogar um jogo de futebol, nós jogamos as regras. Da mesma maneira que quando vamos casar, nós sabemos as regras. Porque há um jogo criado, seja pela igreja, seja pela política, seja o que for, há um jogo criado que diz, olha, vocês vão jogar um contra o outro e só ganham se mantiverem juntos até ao fim. Pronto. E quem quiser jogar esse jogo, ninguém é obrigado, mas quem quiser jogar esse jogo, sabe as regras. E depois ou cumpre as regras, ou quebra as regras, ou muda as regras, ou faz aquilo que lhe entender. O que eu quero dizer com isto é, a monogamia não é provavelmente uma não é imposição, é uma definição de que as pessoas vão ser tudo uma para a outra. É uma imposição de que as pessoas vão jogar com aquilo que lhes é dado, ou com aquilo que têm na mão. E depois jogam bem ou jogam mal, ou jogam com a pessoa ou não jogam, ou jogam por trás ou jogam pela frente. E isso é a regra daquele jogo. Neste caso de vamos desconstruir a monogamia, ou vamos desconstruir a monogamia, vamos criar não monogamias, vamos criar outros tipos de jogos, tal como vocês estavam a dizer, tudo isso tem que ser negociado. Há novas regras, há novos jogadores, há coisas que podem correr mal, podem correr bem, ou seja, há mais variantes, mais coisas que podem interferir nesse jogo. E por isso é que as pessoas estão curiosas hoje em dia, sobretudo porque há muito mais possibilidades, não é? Há muito mais escolha, há muito mais capacidade de falar com pessoas diferentes, versus quando nós não podíamos ter acesso às redes sociais, não tínhamos ninguém, não tínhamos muita gente à nossa volta, não é? Hoje em dia há mais possibilidades, então esse jogo está a entrar mais na vida das pessoas, que muitas delas estão a integrar nas suas relações monogâmicas, não é? Estão a ter relações abertas, estão a ter relações de swing, estão a ter experiências a três, portanto há muita coisa que está a acontecer. E eu acho que este diálogo que eu quero trazer para aqui, que estou a ter com vocês, é mais nessa perspectiva de como é que nós podemos ser um bocadinho mais honestos uns com os outros, mantendo a possibilidade de alguém não querer mais nada, mas de poder falar, olha, eu estou numa relação, mas não estou morto. Amar é um sentimento que pode ser infinito, não é? Mas como tu estavas a dizer, eu posso amar muita gente, posso gostar de muita gente, posso ter vontade de ter sexo com muita gente, mas não vou ter esse tempo, não vou ter essa disponibilidade, porque há filhos, porque há família, porque há trabalho, porque há não sei o quê. E é isso que eu estava a querer trazer para aqui, que é, eu percebo a intenção e percebo, e aliás, não é percebo, eu aplaudo a vontade e a intenção de, ok, vamos ser um bocadinho mais honestos uns com os outros, vamos falar sobre isso, mas aquilo que se está a negociar não é a perfeição, não é chegar finalmente tenho tudo aquilo que eu desejei. Ok, tenho esta pessoa que me dá isto, tenho aquela pessoa que me dá aquilo, mas todas as pessoas estão a par daquilo que está a passar. Ok, olha, voltando um bocadinho atrás, a questão da monogamia e a questão de, na monogamia compulsória, a pessoa, o teu par, ser encarado como a pessoa que te dá tudo, a Esther Perel fala nisso, não é? Nós tínhamos uma aldeia para criar um filho e agora é a família nuclear, quantas vezes não temos os avós, e somos tudo um para o... Quantos casais eu conhecia assim que estavam a enlouquecer por tinham que estar sempre com os miúdos e não tinham sequer a família por perto, não é? Sim. Então, só que isto não é inocente, ok? Isto começou na Revolução Industrial e é uma forma de controle. Porque se as pessoas estiverem completamente alucinadas de volta daquilo que é essencial, que é tratar dos filhos e ter a renda para pagar, não vão pensar em mais nada e não vão ser seres políticos. Portanto, nada disto é inocente. O que é que nós podemos fazer em comunidade para alterar isto? Mesmo que um casal decida ser monogâmico, pode ter toda uma rede de apoio e de afetos à volta. Enquanto há pessoas que, dentro de um relacionamento monogâmico, continuam a ter os seus amigos, as suas amigas, etc., nós encontramos muitos casais que se isolam, auto-isolam, em nome desta monogamia, deste amor único.
que nos é passado nos filmes, nos livros e na cultura em geral. Certo. Então, ok, fantástico, nós vamos ser monogâmicos, vamos discutir o nosso relacionamento, vamos alinhavar estas coisas, mas não temos que nos isolar, certo? Certo. Então, a não monogamia como uma atitude política é precisamente isto, é alterar este estado de coisas para que nós possamos viver em rede, em comunidade e que possamos apoiar-nos uns aos outros naquilo que cada um necessita, certo? E depois é independente de cada um. Porque se alguém decide, eu só quero ter, não é o meu caso, só quero ter um relacionamento com o João, e por mim fantástico que ele tenha relacionamentos com outras pessoas, é uma escolha minha, consciente, eu posso fazê-lo, certo? Mas trazendo para o nosso exemplo prático, a minha meta-amor, mãe do filho do João, pessoa de quem eu gosto muito, se ela precisar de qualquer coisa, ela pode recorrer a mim, mais as outras amigas todas, não é? Mas eu posso ser um apoio para este casal. Então é uma rede. Certo. Então estamos a criar comunidade, certo? E eles não têm que estar sozinhos e isolados e só contar com os avós eventualmente se estiverem bem para poder ficar com a criança, não é? E os meus filhos podem, daqui a uns anos, ajudar a tomar conta da criança quando já não for bebê. Não é? Por enquanto só vão passear os meus cães. Por enquanto só passear os cães. Sim, eu compreendo isso, mas agora eu coloco esta questão, que é, para já, a questão da monogamia ser usada ou ter sido usada para controlar as pessoas é um facto. Mas é um facto como todos os atos políticos sempre foram, que é sempre que eu imponho algum tipo de lei, é para controlar a população, para controlar qualquer coisa. E, portanto, seja a lei, seja a anarquia, seja o comunismo, seja o fascismo, seja qualquer coisa, isso é para controlar as pessoas, porque se deixares todas as pessoas fazerem o que elas querem, não vais ter nenhuma sociedade coesa, pelo menos ou não, podes ter, já se tentou muita coisa, mas houve coisas que resultaram um bocadinho melhores que outras. Mas, isto para dizer que sim, eu percebo essa ideia, mas também a questão que eu queria colocar era, ok, isso funciona na vossa estrutura, ou seja, tu tens uma relação com o João tem uma relação com outra pessoa, e tu consideras essa pessoa como um meta-amor que, se for preciso, ela tem a tua ajuda e o teu apoio. Mas quando existe o caso de, ok, há uma relação aberta, mas a outra pessoa já não é um meta-amor, já é uma pessoa com quem tu não te dás tão bem, com quem a tua relação já não é tão fácil, como é que depois se gerem essas relações que não são tão boas ou não são tão interessantes? Não tenho experiência disso. Eu não tenho experiência disso pessoalmente, ok? Mas não há obrigatoriedade, isto é, eu não tenho que obrigatoriamente ser amiga e conviver e estar com os ou as minhas meta-amor. Eu sou muito sociável, então eu tenho muita tendência a acolher as pessoas, a estar, e ele também, não é? Portanto, a questão não... Mas até agora, não é? Porque pode acontecer eu não gostar de alguém, eu não tenho que estar com essa pessoa se não gosto dela, não é? Lá porque o meu parceiro gosta, não quero, e eu não tenho relação com todas as suas parceiras. Pois não, mas isto faz lembrar um fulano que uma vez ouvi num TED Talk que estava a falar sobre isto, que ele dizia, uma das companheiras dele, ou a companheira dele, arranjou um segundo companheiro. E ele, como aquilo era tudo novo e tal, decidiu que queria conhecer o outro, não é? Aquela coisa, ainda estava naquela ideia e queria conhecer o outro, para saber bem quem era o outro. E quando lá chegou, o outro era um gajo super porreiro e eles passaram a encontrar-se pelo menos uma vez por mês e tornaram-se bons amigos. Saiu porque... eu não sei, eu até agora as pessoas que eu vi que se relacionaram com parceiras minhas, eu não tenho nada a dizer. O que é que eu vou dizer? Não quero dizer necessariamente que eu me torne amigo dessas pessoas, mas... Sim, não, eu não estou a perguntar, estou a dizer como devem imaginar, as possibilidades são muitas e as coisas podem correr bem e correr mal, podem ser muitas, não é? E o que eu quero dizer é que por exemplo, eu estou-vos a dar este exemplo porquê? Porque várias pessoas que me procuram para falar sobre estes temas falam um bocadinho dessa
expectativa que se cria quando alguém tem outras pessoas à sua volta. E que a expectativa é a seguinte: imagina que alguma dessas pessoas está doente e, como não temos o tempo para estar com toda a gente e uma pessoa está mal e outra pessoa está bem e quer fazer coisas, quando alguma dessas pessoas tem que tomar uma decisão de quer ir para ali ou quer ir para ali, normalmente a pessoa com quem ela decide ficar sente-se mais relevante, sente-se mais importante, sente que tem uma posição um bocadinho mais relevante na relação. Ou seja, todas estas questões surgem quando as coisas não correm bem, não é quando as coisas correm bem. Quando as coisas correm bem, à partida está tudo bem. É mesmo mais quando alguém está com, lá está, não é o ciúme, mas está com algum receio, está com alguma autoestima em baixo, está com algum tipo de depressão, está com alguma dúvida existencial, e estas questões surgem, que é, ok, se eu tiver uma pessoa, eu sei que posso contar com ela. Se eu tiver 2 ou 3 e alguma pessoa que eu queira me falhar, eu não sei se posso contar com as outras, percebes? É neste sentido que eu estou a dizer, como é que se gera estas relações, ou estas sensações e emoções menos boas? Já me aconteceu, como é óbvio, em alguns relacionamentos, e aí é comunicação. Sim. E trabalho pessoal. Por um lado, trabalho pessoal, porque eu tenho que ver de onde é que vem, porque o ciúme é só assim um bloco, não é? Eu posso estar com inveja, eu posso estar com FOMO, posso estar fear of missing out, não é? Eu estou a fazer aquilo que eu queria estar a fazer, não é? Então, pode ser uma multiplicidade de coisas. Então, muitas vezes ter vários relacionamentos é ter mais espelhos, e então temos mais coisas para onde olhar, não é? Quando dói, temos que ver onde é que está. E depois, se alguma coisa no relacionamento está a falhar, já me aconteceu, um parceiro meu entrou num novo relacionamento e de repente desapareceu, não é que não me respondesse e que não estivesse, mas desapareceu do sítio. Eu deixei de ter, sei lá, 2 ou 3 ou 4 vezes por semana e passei a ter uma, e com sorte. E eu tive que dizer, olha, desculpa, temos que falar, temos que conversar. Às vezes a pessoa não diz da melhor forma, porque faz birra, não é? Quando nós nos sentimos abandonados, berramos como os miúdos, não é? Já não gostas de mim, já não queres saber. Quanto mais limamos as nossas capacidades de comunicar, melhor será o resultado de toda a gente envolvida, não é? Então, e vir com esta coisa do coração, não é? De haver boa vontade de todas as partes, de dizer, de ouvir e de ajustar na medida do possível. Sim. Não quer isso dizer ao outro o que é que ele tem que fazer. Temos que partir do princípio que somos todos adultos, certo? E tem relacionamentos com pessoas menores, certo? Portanto, somos todos adultos, cada um é responsável por si e nós podemos fazer pedidos, não podemos mandar nas outras pessoas, não é? Isso é uma coisa muito importante do meu ponto de vista, que é nós temos de ser muito assertivos. Assertivos no sentido de dizermos exatamente aquilo que nós queremos. E saber o que é que nós queremos. Saber o que nós queremos, partir desse pressuposto. Mas também aceitar depois o que vem. E às vezes a pessoa pode dizer que não dá. Agora não dá, porque agora fui pai. Ou porque agora ando mais ocupado, ou porque agora estou mais cansado. Ou porque estou apaixonado por aquela pessoa. Ou enfim. Mas sim, é sempre um exercício de diálogo. E de bondade. Sim. É um exercício de bondade. Nós temos também aprender a sermos bonzinhos, a sermos bons, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Nós somos bons a perdoar. Porque somos humanos e vamos sempre. E também ver a posição do outro. É um exercício. Sim. Há uma palavra que por acaso é usada num dos livros de referência, no primeiro livro que eu li sobre esta questão toda da não monogamia, que é o ethical slut. Não sei se conhecem. A ética é mesmo uma questão que eu acho que é muito importante nesta forma de comunicar, ou seja, é ter consideração pelo outro, ter consideração pelos sentimentos do outro, porque eu ultimamente tenho lidado muito com muita gente que diz, nós tentamos abrir relação, mas ele ou ela vai com não sei quem e eu não quero, ou eu não me sinto à vontade, ou eu não estou à vontade, e não consigo dizer, e depois ele acha que eu não quero. Ou seja, há aqui muitas nuances emocionais que têm muito a ver com essa ética
afetiva, ou seja, eu se gosto de alguém eu vou ter que tratá-la bem, ter que comunicar com ela com afetividade e com carinho e com bondade. Há uma coisa que eu aprendi foi a ouvir um casal muito famoso, agora não me recordo o nome deles, mas é um português e um americano, que eles viviam ali para o Porto, eu agora não me recordo o nome deles, mas eles são uns queridos e eu ouvi uns podcasts com eles são absolutamente fantásticos a falarem do relacionamento. Eles diziam uma coisa muito interessante, que é: nós temos de ter muito pouca exigência relativamente ao outro. Muito pouca exigência. As expectativas, não é? Exato, tem de ser uma exigência mínima. Bem claro que não queremos que o outro nos maltrate, nem nada disso. Nesse sentido, tem de haver esse mínimo, obviamente. Mas depois desse mínimo, não exigimos nada. É simplesmente gostarmos de estar com o outro, estarmos disponíveis e sermos éticos. E o éticos é engraçado, porque o éticos, quando somos éticos aqui ou no outro lado do universo. Exato. Somos éticos é uma coisa interessante. E às vezes as pessoas dão pouca importância a essa palavra. Eu por acaso dou-lhe muita importância. Acho que a ética é muito importante nós somos, mas isto é um caminho. Todos nós, eu quero muito ser ético, não é? E faço muitas coisas, faço muitas peregrinações, estou com malta da igreja e tento, enfim, meditar sobre estas coisas, também para tentar trazer ao de cima a minha parte mais boazinha, mais ética. Sim, mas eu acho que é sempre um caminho. Sim, mas eu acho que dizer uma coisa, do que eu acho mais difícil de todos os formatos é um casal monogâmico abrir um relacionamento. É muito complicado. Been there, done that, failed miserably. É mesmo o mais difícil, porque quando nós começámos por ser amigos e depois é que nos tornamos, o relacionamento evoluiu. Com os meus outros parceiros neste momento, os e as minhas parceiras, é diferente, não é? Já é assim, eu já me apresentei assim. Relacionamentos a abrir, nem todos correram bem. O último acabou francamente mal, não é? Sim. Porque as pessoas estão habituadas a uma estrutura e isso vai ter que mudar. Então, não só ser bons um para o outro, como dar tempo e ir ao ritmo da pessoa que vai mais devagar. Porque senão os laços são difíceis. Quando nós estamos de fora, temos sempre a fazer aquela pergunta que é: então, mas sim senhora, vamos nos relacionar, mas e o teu marido já sabe disto, ele está a par, vocês falaram sobre isto, não é? E a coisa às vezes não é nada fácil. Já me aconteceu várias vezes. Vai lá falar melhor e depois falamos mais tarde. Eu deixei as dating apps porque era muita gente que era poliamorosa, mas a namorada ainda não sabia. Era disso que eu estava a falar. E por isso é que eu acho que é tão importante esta questão estávamos a falar sobre a ética e sobre a bondade. Tipo, à partida nós não somos todos bonzinhos, ou não somos nada bonzinhos. Normalmente preferimos a mentira à verdade, porque a verdade é mais complicada de lidar. Mas o que eu sinto, e falo por experiência própria também, o que eu sinto é que a forma como nós aprendemos, e por isso é que estavas a dizer ao fim que a ética pode ser universal, a forma como nós aprendemos ou somos obrigados a negociar e a comunicar e a dizer a verdade às pessoas com quem estamos, é mesmo uma forma de nós sabermos também quais são as nossas próprias barreiras, os nossos próprios limites e as nossas próprias condicionantes, porque quando nós conseguimos negociar alguma coisa e toda a gente sai a ganhar, isso é maravilhoso para todos os aspectos da vida. Certo. E para isso é preciso coragem, sabe? Sim. Acho que é um bocadinho isto. Muita gente, não é? É a coragem. É preciso. As conversas são difíceis. Às vezes chegar e dizer: olha, eu tenho que dizer uma coisa. No polígono, quando há um acidente com um preservativo e temos que ir ao companheiro e dizer: olha, sabes, dói, custa muito, porque nós falhamos ou sentimos que falhamos em alguma coisa e custa muito ter estas conversas, mas temos que ter coragem de as ter, não é? Então, bondade, coragem, ética, honestidade. Honestidade, sim, a honestidade é muito importante. Estão aqui alguém a dizer o casal era o Richard Zimmler e o Carlos Quintanilha? É isto? Sim.
Sim. E também estavam aqui a perguntar um bocadinho se acham que a monogamia é uma questão cultural e se o ser humano não nasceu para ser monogâmico, ou não é monogâmico por natureza. Nós não somos cientistas para estar E não só. Os seres humanos são demasiado complexos para ser a natureza. Excelente resposta. Vão pesquisar sobre o assunto. Há muitos artigos. Sejam se quiser. Mas quer dizer, também basta olhar para o mundo para perceber que há diferentes sociedades e que vivem de determinada maneira. Isso já dá para nós tirarmos alguma conclusão. Sim. Mas quer dizer, mais conclusões além disso, venha um cientista e que fale sobre isso, quer dizer, porque somos sim, mas mais do que isso, eu também queria responder essa questão, porque também é uma questão que surge muito nas conversas, então mas nós não somos monogâmicos. Tipo, nós somos pessoas com pensamentos, não é? Nós somos pessoas que decidem fazer coisas que vão contra muitas vezes a nossa própria natureza, por isso nós podemos literalmente ser aquilo que quisermos, e esta questão não tem a ver com o que é natural, aliás, nós estamos a falar sobre... Diz isso? Ou aquilo que conseguirmos. Exato, ou conseguimos ser, ou também as outras pessoas também nos permitem, porque aquilo que estamos a falar desde o início é exatamente como é que nós gerimos as relações, não é como é que nós somos, porque nós podemos ser tudo e mais alguma coisa, mas como é que nós conseguimos ser em relação, seja com uma pessoa, seja com 10. E não é preciso ser a relação amorosa, é como é que somos em relações de trabalho, de amizade, como é que somos nesse tipo de relações, somos honestos, somos éticos, somos bondosos, somos carinhosos, somos afetivos, porque se formos só formos uma coisa na relação amorosa, então não somos, estamos a fingir que somos. E isso é que eu acho que é muito importante nós falarmos sobre esta questão de, honestamente, nós temos vários interesses, temos várias emoções, sentimos várias coisas, como é que podemos aprender a geri-las, aprender a gerir as emoções das outras pessoas que são importantes para nós, a falar sobre isso de forma educada, informada, não é? Tipo, que perceba que não é só as nossas vontades que estão em jogo, é as vontades das outras pessoas também, e não impormos nada, porque é aquilo que estavas a dizer, hoje em dia as questões das relações abertas estão a ser trazidas por casais em relações monogâmicas que, agora queremos abrir, como é que fazemos? Vão ter que mudar muita coisa e essa mudança vai ser muito brutal, porque vão ter que falar sobre o que é que sentem, o que é que sentem, o que é que sentem. E vai demorar o seu tempo. Com diálogo e coragem. Com diálogo e coragem. Adoro a coragem, porque me parece... É preciso... Para mim, eu acho que na minha vida precisa de muita coragem mesmo. Quer dizer, e é preciso... Repara, eu às vezes, eu adoro, por exemplo, estas novas redes sociais, tipo Tinder e não sei o quê. Eu sou incrivelmente mal sucedido no Tinder. Aquilo nunca dá nada para mim. O Tinder aquilo é uma desgraça. Porque eu deixo-me perguntar, como é que tu és? Quem és tu? Eu digo quem sou, não é? E digo com as letras todas. E pronto, e de repente, então, mas tu és casado? Sim, sou casado, tenho filhos, mas tenho vários relacionamentos, e gosto de coisas kinky, e sou sádico, e sou masoquista, e sou voyeur, e exibicionista, e tudo ao mesmo tempo. És o espectro todo. Pronto, a conversa normalmente acaba passando 2 minutos. E de cá não estás na plataforma certa. Pronto, mas é preciso coragem. Claro que ao final de algum tempo eu também tenho notado uma coisa, que eu agora sou mais bem sucedido nos meus relacionamentos porque as pessoas com as quais eu me relaciono começam a ter outra cabeça, começo-me a relacionar com pessoas que eu quando uso um determinado termo eles já sabem mais ou menos do que é que eu estou a falar, já não me veem com tantos preconceitos e portanto isso facilita, obviamente. E isto também porquê? Porque é o que nós tentamos fazer no Poli Portugal, é criar comunidade, não é? Exato. E acabamos por seguir as pessoas que falam sobre isto, os Ramboia e os Amores Plurais e outras pessoas, e começamos a criar comunidade e a falarmos com os outros sobre isto. Claro que depois vêm sempre pessoas novas e são sempre bem-vindos, nem que seja só para saber o que é. Fazemos as perguntas, ou para arranjar um unicórnio.
Exato. Isso é um grande problema. O unicórnio, para quem não sabe, é aquela terceira pessoa, supostamente uma mulher, sempre ou não, né? Nem sempre, pode ser. Pessoa. É aquela pessoa perfeita que vai satisfazer as necessidades do casal. Exato, sim. Sem as pessoas se questionarem do privilégio do casal, quais são as vontades da outra pessoa, etc. Ou sem género, a pessoa, vamos dizer. Ser mítico. A pessoa que preenche essa necessidade está sempre tramada, não é? Não necessariamente, as pessoas gostam de ser unicórnios. As pessoas gostam de ser unicórnios. Não, mas o que eu acho que é importante, o que as associações ativistas fazem neste sentido, é mesmo o criar a linguagem, o possibilitar a comunicação, porque é aquilo que estavas a dizer há bocadinho, que é, as pessoas até podem sentir e querer fazer imensa coisa, mas se não conseguirem perceber o que é que quer dizer o kinky ou relações abertas, ou se essa linguagem for super estranha e sadomasoquismo e não sei o que é só pessoas maradas, não é? Que só as pessoas maradas é que falam sobre isso. Quando se começa a falar desta forma, mas é verdade, ou melhor, é verdade quando tu não conheces a realidade. Quando não conheces a realidade é tudo estranho, portanto se é estranho é marado. E o que eu quero dizer é, quando se traz este diálogo, ou quando se traz esta linguagem para um diálogo um bocadinho mais informado e mais, eu gosto de dizer, cultural, em que há uma informação, mas não é uma informação impositiva, é uma informação que se abre e que se mostra e as pessoas depois adquirem o que entendem. Acho que isso é que é a cultura, não é impor, é mostrar e as pessoas depois fazerem ter o seu próprio conhecimento. Acho que isso é que é o importante, e acho que essa parte tem sido, pelo menos eu também sinto isso nas minhas consultas, tem sido uma ponte importante para não só as pessoas explicarem aquilo que pretendem, explicarem aquilo que lhes interessa, mas também explicarem qual é a dificuldade em relação a, não é só porque é estranho, mas é porque é mesmo uma coisa que elas não estão bem viradas ou não conseguem adaptar-se a elas. Eu adoro podcasts como o teu, não é? Diz isto? Porque eu adoro estes podcasts como o teu, porque pronto, tens abordado vários temas. Muito interessantes, na minha opinião também, porque eu, enfim, gosto e portanto vou sempre seguindo, mas é um bocadinho de tirar assim um bocadinho a gostar isto até é gostar a curiosidade das pessoas. De repente vem aqui duas pessoas falar sobre um tema qualquer, neste caso a poliamoria, ou poliamor, e eu acho que as pessoas podem ficar curiosas com a coisa e depois a partir daí irem fazerem o seu próprio percurso, que acho que isso aqui é muito interessante. Sim, aliás, a minha intenção profissional é mesmo essa, é trazer a maior diversidade de universos eróticos ou sexuais. Acho que vais mesmo no sítio certo. Porque é mesmo uma coisa que é que os teus podcasts começam a explodir, porque eu sei que vai acontecer. Sim, eventualmente. Mas aqui a intenção é mesmo, eu não sou, ou não tenho provavelmente uma existência, ou uma vivência, ou um objetivo, uma bandeira para defender, por isso é que também não me dedico tanto a algum tipo de tema. Eu gosto mesmo desta possibilidade de juntar pessoas de diversas áreas para elas que vivem essa realidade, esse lifestyle mais regularmente, poderem então explicar um bocadinho melhor quais é que são as nuances de todas estas questões, porque lá está, as pessoas ouvindo estas conversas vão adaptar a informação que pretenderem à sua vida, e não é tem que ser assim, ou tem que mudar de vida, ou tem que passar a ser todos, percebes? Essa é que é a parte que me interessa, é como é que nós podemos ir ajustando por fases, ou por etapas, ou por experiências, porque às vezes as pessoas gostam de se mandar de cabeça, porque bora lá, outras gostam de fazer aquelas etapas para ver o que é que dá. Diz isto? Não recomendo mandarem-se de cabeça, porque foi basicamente. Pois eu também não recomendo nada, já quem. Sim. Mas também não tínhamos a informação que há hoje, não é? Eu acho que hoje há muito mais recursos e eu teria feito muito menos porcaria se tivesse procurado informação antes de meter os pés e as mãos e tudo. Nós somos para a internet, quer dizer. É verdade, nós somos antigos. Já somos um bocado gerontes. Nós somos antigos. Naquela época não havia internet. Mas mas isto parece que não, mas por exemplo, no meu percurso eu notei isso claramente. Quer dizer, começar por exemplo, a procurar coisas sobre BDSM.
Em Portugal não havia nada que se relacionasse, nem ninguém sabia o que era BDSM sequer. Poliamor também não se falava disso, portanto, e depois com a internet nós começamos a pesquisar em inglês, não é? Eu pelo menos comecei a pesquisar em inglês. Sim, mas eu acho que nós estamos numa nova fase da internet, eu acho que isso é que faz uma grande mudança, porque nós começámos na fase pré-internet, antes da internet, e eu estava a dizer há bocadinho de não conseguirmos chegar a tanta gente e não ter tanto acesso a outras relações, mas também não tivemos, ou pelo menos à partida, não tivemos o filtro que hoje temos, que é, tivemos a internet sim, mas foi tudo de arroz e agora levem com esta cena toda e orientem-se. E era muito difícil a gente orientar-se. E agora que há estes filtros, podes ouvir um podcast, podes ouvir uma série, podes ouvir uma conversa, podes ter acesso a este privilégio de aceder a pessoas que estão numa associação, que estão numa jornada para esclarecer, isto era muito pouco acessível, porque a internet era tudo, a internet tinha tudo e tu ias encontrar aquilo que... Mas agora a moto agora está a fazer a moto agora, acho eu, está a andar para trás. Que é, a internet vemos tudo de repente, sem filtro nenhum. E agora está a começar a dar-nos filtros. Quer dizer, eu quando entro numa rede social qualquer, seja ela qual for, de repente já só estou agora que eu quero, que eu acedo. E agora eu vejo muitas pessoas a dizer, eu estava a falar com fulano e tirei-o porque ele só tem ideias parvas. E aí corremos o risco de nós próprios ficarmos com ideias parvas. Só há uma solução para isto, mas é complexa, que é não filtrar nada. É levar com tudo. É não filtrar nada. Eu fiz um exercício, por exemplo, é uma coisa muito específica, por exemplo, com a pornografia. Eu gosto de ver pornografia, sempre gostei, mas quando vou a um site ele também começa a dar os vídeos que eu consulto mais. Certo. Eu de vez em quando tenho de andar à procura, tenho, por exemplo, mudar de heterossexual para homossexual, ou para trans, e meter termos mais esquisitos para ver outros filmes, para ver outras coisas, para ver o que é que há. Claro que eu não gosto de tudo, mas pelo menos sei o que é que há. Saber o que é que há é muito útil. Eu posso dizer a uma mulher com quem estou que ela diz, mas eu tenho muitos quilos, e eu pergunto, sim, sabes quantos vídeos existem na internet de mulheres obesas? Não é? E de repente, há muita gente que gosta de mulheres obesas. Sim, é verdade, há muita gente que gosta de mulheres obesas, há muita gente que gosta de tudo. Sim, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Há gosto para tudo. E, portanto, dá-nos um leque muito grande. Sim, mas acho que estamos a falar de filtros diferentes, porque tu estás a dizer que são filtros impostos pelas plataformas, e eu estava a dizer no sentido de nós podermos filtrar a nossa própria relação com essa comunicação e com esses conteúdos. Mas sim, é uma verdade, porque agora a internet consegue-nos compreender melhor. Nós já vemos tanta informação nossa, não é? Já com os cliques e com os algoritmos e não sei o que é que seguimos, o que é que gostamos, que a internet agora está a moldar a nossa realidade aos nossos gostos, o que também é perigoso, porque de repente começa a fechar-nos as nossas vidas. Mas eu acho que páginas de poliamor. Diz isso? Eu também, mas é de propósito. O quê? Às páginas tantas eu só tenho páginas de coisas relacionadas com o poliamor. A Mónica diz que é de propósito. No meu caso não é, eu não quero. Eu estou com tudo. Com todo o tipo de... Eu gosto de ver impossibilidade, eu gosto de saber que há pessoas que são impossíveis. Eu prefiro. Sim, isso é uma coisa que eu também acho muito importante, que é nós sabemos onde é que andam os imbecis, porque se toda a gente for filtrada só pela coisa boa, depois não sabemos onde é que andam. No nosso relacionamento eu deixo o João fazer essa parte. Eu de vez em quando digo, olha, há aí uns grupos de malta dos imbecis, não é? Há grupos de imbecis. O resto da malta filtra, os tira, não está lá nos grupos. Eu estou em grupos de imbecis. Se alguém for ver no meu Facebook, eu estou em N grupos. Uns são interessantes, outros são grupos de imbecis. Mas eu sei que eles estão lá. Mas lá está. Mas eu penso que isto é imbecis. É um julgamento meu. Sim. Não, mas eu faço o meu julgamento. Mas era isso que eu ia dizer, nós sabemos
que existe isso, é que nós temos a tendência para fazer mais coisas, porque se formos achar que o mundo já está todo resolvido, então não somos pessoas. A nossa dificuldade com o poliamor, por exemplo, é fazer chegar o conhecimento às pessoas, porque nós não aparecemos lá. Yeah. Eu não posso agarrar neste podcast e mandar para o meu grupo da igreja. Não aparece. Ninguém tem interesse. Sim. Bom, mas também isto é um bocadinho extremo, não é? Essa que é extremo sempre, é tudo extremo. Há sempre alguém a Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor e foi muito importante poder falar com vocês. Já foram falar contigo a Mónica há algum tempo. Gosto de ver, estás muito bem. E pronto, muito obrigado por terem estado aqui, por terem estado a dar mais informação sobre este tema. Espero que as pessoas sintam interesse para irem pesquisar e fazerem as suas próprias ideias. Não sei se querem deixar mais alguma mensagem. Eu acho que já há muitos recursos, quer seja no Poliportugal, Ramboia, os amores plurais, entre outros, e o que eu diria é procurem informação. Lá ouçam. Informação e comunidade. Coragem e bondade. E comunicação. E a comunidade, procurar as pessoas. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos os que estiveram aqui hoje e que irão ver isto depois. E nunca mais esqueçam que só é sensual se for consensual. E até à próxima. Tchau, tchau.